Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Este é o seu, nosso canal A Luz das Escrituras. E nós hoje vamos estar trazendo para você, especialmente você que é aluno do curso avançado ou bacharel em teologia. Nós estaremos trazendo uma rápida aula hoje, precisamente voltado para o pensamento de Aristóteles, um dos maiores filósofos do tempo antigo, que marcou, o tempo antigo da filosofia. Não só ele, mas Platão, Sócrates e Platão, e com ele Aristóteles. Então, esses três principais filósofos marcaram a filosofia antiga. E Aristóteles, dos três, nós temos o Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembrando que antes mesmo desses três personagens que marcaram a filosofia antiga, surgiram na pré-socrática, que é um período que dividiu a história da filosofia. Surgiu também muitos outros filósofos que tiveram seus efeitos e pensamentos que marcaram o seu tempo e a sua história. Daí o nome de pré-socrático, os filósofos que antecederam o período do filósofo Sócrates. E o mesmo dividiu esse período em três períodos: pré-socrático, socrático e pós-socráticos. Ok? Então nós temos aí esse ilustre filósofo chamado Aristóteles. Mas antes de tratar sobre o pensamento de Aristóteles no que diz respeito à metafísica, e inclusive nós vamos trazer uma aula à luz do pensamento socrático, que era uma filosofia de perguntas e respostas. Então nós vamos usar esse método de Sócrates. Estaremos fazendo as perguntas e, ao mesmo tempo, trazendo respostas para ajudar você no raciocínio em relação ao pensamento Aristóteles, que é o pensamento metafísico da realidade existencial. Maneira pela qual Aristóteles encontrou para descobrir e ter respostas sobre a realidade da existência humana em todos os seus aspectos, ok? Então, nesse sentido, nós estaremos abordando esse elemento, esse pensamento metafísico de Aristóteles. Mas antes, eu gostaria de citar um pensamento, e não deixa de ser uma filosofia do Senhor Jesus, que é um pensamento. Todo pensamento, ele traz consigo uma ideia, uma concepção, E Jesus, ele também teve, e foi um dos maiores filósofos da sua época, E uma das suas mensagens se encontra em Mateus 7,12, que eu aprecio muito. Ele disse: "O que quereis que os outros vos façam, façais vós também." Então, deixo aqui essa mensagem para o seu coração. A partir daqui, nós vamos, à luz do que já falamos do pensamento aristotélico, que é o pensamento metafísico, que inclusive faz parte da classificação da filosofia. A primeira pergunta que nós vamos ter em mente para abrir as outras perguntas a respeito da metafísica, desse pensamento aristotélico, que é um pensamento diferenciado de Sócrates e também de Platão, que foi o mestre de Aristóteles. Platão tinha um pensamento objetivo no sentido da manifestação
de uma realidade que já existia no conceito do conhecimento humano. Platão acreditava que o ser humano já nascia com o conhecimento na vida dele. E esse conhecimento ele passa a existir a partir de, de uma ação da pessoa que tem o conhecimento. Esse conhecimento apenas ele se revela no conceito de Platão. É um conhecimento que se manifesta no dia a dia. Já no conceito de Aristóteles, Aristóteles acredita, não é, que existe, para o homem conhecer as coisas e saber o início e o fim delas, ele precisa buscar esse conhecimento através de uma experiência pessoal, através de uma experiência do dia a dia, né? E ele entende que essa experiência do dia a dia, dentro do seu conceito de adquirir o conhecimento no trabalho, no dia a dia, na relação com as pessoas e com as coisas, de forma analítica, especulativa, na busca dessa verdade, ele entende que esse conceito ele é metafísico, né? Meta significa expansão de, né? É a expansão universal da realidade física das coisas. Então, a primeira pergunta é: qual a origem da metafísica? Aí nós temos duas observações. A origem da metafísica, ela se originou em um campo da filosofia e surgiu na Grécia Antiga, né? E o seu autor, o ilustre pensador da metafísica, como já dissemos, foi Aristóteles, que decidiu investigar a essência do universo, ok? Então essa é a resposta para qual é a origem da metafísica. E aí vou repetir de novo. Ela se originou em um campo da filosofia, certo? Porque ela é um elemento da filosofia e surge na Grécia Antiga, né, por um filósofo chamado Aristóteles, que decidiu investigar a essência do mundo, ou seja, na concepção de Aristóteles, todas as coisas tinham que vir de um elemento chave, ou seja, tudo tem que ter um princípio, um começo. E é sensato esse pensamento de Aristóteles. E quando ele chega à conclusão, ele vai perceber que todas as coisas nascem de uma substância, de uma essência que ele vai denominar mais tarde de uma semente. Então, concluindo, Aristóteles ele vai denominar que todas as coisas se iniciam através de uma semente, né? Quando ele olha para uma árvore, ele vai perceber, dentro de uma lógica, de uma probabilidade, né? De uma razão, melhor dizendo, de um pensamento racionalista, que existe uma semente antes daquela árvore nascer. E da semente transforma-se numa árvore, ok? Então, uma outra pergunta: como a metafísica ela se divide? Se ela faz parte de um campo da filosofia, então como ela está dividida? A metafísica está dividida em dois campos. O primeiro chama-se o campo geral, que é o campo universal. É a forma em que essa filosofia ela vai endereçar a metafísica. Ela vai se dividir nesses dois campos. Primeiro a geral e depois a especial, ok? Então, dentro desse conceito em que a metafísica se divide no campo da filosofia em dois campos, a geral e a especial, nós vamos entender aí também qual o conceito que Aristóteles tem da metafísica, porque Aristóteles tem um conceito a respeito da metafísica. Então ele entende que há no mundo, certo? Nesse universo,
existem movimentos constantes. E com esse movimento existem as transformações. E por haver essas transformações, existe como consequência dessa transformação os efeitos desse movimento que vai trazer, claro, essas transformações, e com essas transformações vai gerar os efeitos. E os efeitos, por fim, vai trazer por trás disso uma causa. E é daí que surge o princípio da causa e do efeito. Tem? Ok? Então, repetindo, né? Qual o conceito de Aristóteles sobre a metafísica? Ele vai entender que o mundo ele está em movimento, estando em movimento, vai ter constantes transformações. Por quê? Porque o mundo não está posicionado apenas em um ponto X. Ele está em movimento. À medida que o mundo vai se movendo, ele vai gerando também transformações. E é claro que esse pensamento que nós temos, que o mundo está em movimento, ele está falando das transformações que existem na realidade da nossa existência. Tendo essas transformações, com isso, como consequência, vai vir os efeitos. E os efeitos vai trazer por si mesmo uma causa. Daí vai surgir um elemento chamado causas e efeitos. Ok? Então, respondido, né? Então, o nome dado a esse tipo de estudo da metafísica, né, por Aristóteles, esse nome que foi dado por Aristóteles de metafísica, ele foi dado pelo fato de que essa ciência, esse elemento, ele se identifica como a busca da realidade primeira. Ou seja, existe uma premissa nessa busca de analisar, de especular, de examinar, de buscar os fatos, a essência e a realidade das coisas. Então, a metafísica, ela se conceitua nessa busca da realidade primeira ou premissa. E ela se culmina na essência ou na substância do universo, ok? Então, aí está o porquê dado o nome metafísica, porque ela é a busca, né, da realidade primeira, ok? Ela não começa trazendo uma especulação no final das coisas, ela é a premissa, ela busca descobrir a realidade e existência das coisas no começo, na sua semente, ok? E dali ela vai descobrir a realidade, né, secundária das coisas, certo? A premissa seria a semente, a secundária seria uma árvore formada, né? Como essa árvore chegou a ser o que é, por exemplo, como o universo chegou a ser o que é, de onde começou, qual a razão, o motivo, a causa, né? Então, essa é a visão aristotélica de conceituar a metafísica, certo? Agora, como essa metafísica ela é classificada? Como a metafísica, ou melhor, como a metafísica é classificada na filosofia, ok? Porque, como já dissemos, que a metafísica é um campo vasto da filosofia, então ela tem os seus ramos de classificação. Como ela, no sentido geral, né, é classificado na filosofia. Então nós temos aí filosofia. A filosofia se classifica em 4 elementos fundamentais. Primeiro, a metafísica, ok? A filosofia vai se classificar na metafísica, na epistemologia, que é o estudo natural do conhecimento,
ok? A epistemologia é uma ciência que estuda o conhecimento, vai abordar o conhecimento da natureza, né, de si mesmo, ou a natureza do conhecimento, certo? Depois nós temos aí a lógica, né, a filosofia lógica, né, aquela que é óbvia, aquela que é sensata, é coerente, podemos dizer assim, e a filosofia vai ser classificada também na ética, que vai tratar sobre o comportamento, ok? O comportamento do indivíduo ou das coisas, podemos dizer assim, já que a metafísica, a visão aristotélica, ela vai abranger o universo das coisas, ok? Então nós temos aí ainda, como já vimos, que a metafísica é um elemento de estudo da filosofia, ok? Tendo como base um sistema filosófico por meio, né, de certas vias, como, por exemplo, a ontologia, né? E aí, falando sobre isso, a metafísica, né, no seu ramo geral, já que estamos tratando sobre esse pensamento de Aristóteles, a metafísica, tratando de um ramo geral da metafísica, ela vai se dividir em 4 pontos principais. No conceito geral da metafísica, ela se divide ou se classifica na ontologia, ok? Na ontologia, ou podemos chamar de antropologia, né? Porque a ciência que estuda sobre o ser humano. Então, essa é um conceito geral da metafísica. A metafísica também vai se classificar na cosmologia, que é o conceito universal de se estudar as coisas e as pessoas. Também a metafísica, e abrindo aqui um parênteses, nós falamos que a metafísica ela é classificada no ramo geral da ontologia, ok? Já no ramo específico, porque ela tem esses 2 campos. Nós vimos isso no início da aula. Ela se divide em 2 campos, no campo geral, né, a metafísica, e no campo especial. No campo geral, a metafísica se divide na ontologia, e no campo especial, ela se divide na cosmologia, na psicologia e na teologia, ok? Então, vou repetir. A filosofia é classificada na metafísica, ela é classificada como epistemologia, que é o estudo natural da ciência, e ela é classificada na lógica, na obviedade das coisas, no óbvio das coisas, e ela é classificada na ética também, que fala sobre o comportamento das coisas. Lembra que nós falamos que Aristóteles denominou a metafísica, né, como um conceito de que o mundo ele está sempre em movimento, né? O mundo está sempre em movimento, e porque está em movimento, gera por si mesmo uma transformação, e essa transformação vai gerar efeitos, e esses efeitos vai trazer uma causa. Daí surge o princípio da causa e o efeito, ok? Então é nesse sentido aí. Bom, então, entendendo isso, nós vamos entender que a metafísica é o elemento, né? É o elemento de estudo da filosofia num sistema filosófico por meio de certas vias, como a ontologia, que acabamos de falar, que é um termo geral da metafísica, né? E a teologia também, mas sempre buscando uma compreensão da realidade suprassensível, ok? Vou repetir, sempre buscando uma realidade suprassensível. O que é uma realidade suprassensível? Uma realidade suprassensível é
aquilo que transcende a realidade objetiva das coisas, do material, do dia a dia, pós-moderno, como assim podemos dizer, ok? Então, essa expressão suprassensível, ela é aquilo que transcende a realidade objetiva, porque nós acabamos de dizer que a busca dessa verdade, ela não está ligada apenas ao racional, ok? Ela não está presa apenas a um conceito racional da filosofia. A teologia, ela também se encontra nesse ramo da metafísica também, tá certo? Ela é trabalhada nesse conceito do sobrenatural. Nesse sentido, não é? Existe aí a suprassensível, que é o que transcende a realidade do nosso dia a dia, do material, ok? Por exemplo, para você entender e compreender a divindade de Jesus como Deus encarnado, você precisa ter essa compreensão, essa suprassensível, né, da realidade. Entender que Jesus, nesse sentido, nessa busca da verdade, usando esse elemento metafísico, compreender que Jesus ele é 100% homem, mas 100% Deus também. E isso só é possível compreender com essa revelação da suprassensível, ok? Da realidade, na realidade natural da vida, ok? Então, qual a importância, né? Fazendo essa perguntas e respostas, qual a importância da metafísica na filosofia? Então, a metafísica, ela tem como base da filosofia, é a base da filosofia, melhor falando. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser, ok? Então, a importância da metafísica na filosofia é que ela é a base da filosofia e também o ramo responsável do estudo da existência do ser. Por meio dela, melhor dizendo, por meio dela, buscando sempre uma interpretação do mundo, né? Uma cosmovisão, certo? Sobre a natureza e a constituição, estruturas básicas da sua realidade. Então, eu vou repetir para você gravar isso aí. A metafísica, a sua importância e qual a importância da metafísica na filosofia. A sua importância se dá de que ela é a base da filosofia, o ramo responsável para o estudo da existência do ser. Por meio dela, por meio desse estudo, ela busca uma interpretação, do mundo sobre a natureza, ok? Sobre a natureza, né? E a constituição e as estruturas da sua realidade, ok? Então, acho que eu fui claro nessa resposta, né? Da importância da metafísica na filosofia. Uma outra pergunta: qual o objeto de estudo da filosofia? É simples a resposta, mas muito precisa. O objeto de estudo da filosofia são vários problemas filosóficos da realidade. Por quê? Porque esse é o objetivo da filosofia, é buscar resolver todas as problemáticas da realidade. Ela trabalha com os porquês da vida, ela focaliza as interrogações da existência, por que isso e por que aquilo, como nasceu isso e por que nasceu aquilo outro. Ela busca respostas para as indagações da vida. Logo, essa busca que não existe, a princípio, se torna
problemas da realidade, ok? Então, quais são as causas da metafísica, né? Quais são as causas da metafísica? Nós temos aí 4 causas da metafísica. Nós temos a primeira causa, que Aristóteles vai denominar de causa material. Por que causa material? Porque ele identifica a existência da causa. E para alguma coisa existir, é preciso que haja o material. Ou seja, lembra do que nós falamos? Para uma árvore existir, antes dela teve que ter a semente. E a semente é o material, é a causa primária da realidade. Então, a primeira causa da metafísica chama-se causa material. A segunda é a causa formal. Como é formado esse ser? Como esse ser é formado? Qual é o formato desse ser? Essa semente, ela é quadrada, né? Ou essa semente é redonda? Ela tem uma forma horizontal ou vertical? Como é formado a causa? Um terceiro elemento é a causa eficiente. Quem criou esse material? Quem é o autor desse material? Né? Por exemplo, da semente, que é a causa primária, o material, surgiu uma árvore. E a árvore, ela tem uma forma, né? Uma forma de uma madeira que está sempre na vertical, subindo, né? Então essa é a forma. Agora, quem criou a árvore? Quem é o autor da árvore, não é verdade? E aí a quarta causa, nós chamamos, o Aristóteles vem dar o nome de causa final. Para que isso foi criado? Qual o objetivo da criação de uma árvore? Não é? Então, essas são as 4 causas ou causas da metafísica, ou podemos chamar de elementos da metafísica. A primeira é a causa material, a segunda a causa formal, a terceira a causa eficiente e a causa final, a quarta. Outra pergunta: qual o método de estudo da metafísica? O seu método de estudo é a análise do ser, né? Nós vemos isso quando nós conceituamos a metafísica. Ela é responsável pela compreensão da realidade, da existência do ser. Então, o método de estudo da metafísica é a análise do ser enquanto ser e das propriedades que lhe pertencem. Enquanto o ser for aquele ser, a metafísica ela vai analisar aquele objeto, a metafísica vai ter como estudo dela, como objeto de estudo, aquele elemento pelo qual ela está estudando, ok? É a análise do estudo do ser enquanto ser, porque se partir de um outro ser, já não será o mesmo estudo, será um outro estudo, mas o mesmo estudo do ser que se está analisando. Uma outra pergunta: qual a importância da metafísica na teologia? Porque lembra que nós falamos, quando definimos o conceito de metafísica, dizendo que ela é o estudo da filosofia, né? Tendo como princípio o sistema filosófico por meio de certas vias, ou seja, de alguns elementos, alguns caminhos, como a ontologia e a teologia. Lembra? Então, a metafísica também ela tem a sua importância na teologia. Segundo o filósofo cristão, é o estudo, né,
baseado é o estudo sobre Deus baseado na razão, sem o auxílio da revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras, ok? Então, a importância da metafísica na teologia é que, segundo alguns filósofos cristãos, ela é o estudo da filosofia baseado na razão, sem o auxílio da revelação de Deus que o mesmo fez através das Escrituras. Então, esse é o conceito de alguns filósofos cristãos em relação à importância da metafísica para compreender a naturalidade das coisas, certo? Sem a revelação que Deus faz de si nas Escrituras. Eu acredito que você se lembra que existe uma distinção da filosofia grega para a filosofia cristã. A filosofia grega, no seu conceito do logos, né? Como a filosofia, a palavra na sua etimologia significa philos, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Então, nesse sentido, para os gregos, a filosofia gregoriana, né, do logos é o eros, que significa para o grego amor. Esse amor aqui é o amor da atração, é o amor do desejo, né? Desejo pelo conhecimento. Só que essa expressão eros do grego está muito ligada a comportamentos pagãos, ligado à deusa do amor, né? Que na época o Império Romano eles tinham como adoradores, como adoração a deusa do amor, que era a deusa da promiscuidade, né? Então, nesse sentido, essa expressão do logos eros, ela tem essa distinção, né? Ela não está falando de um amor de Deus, está falando do amor da promiscuidade, do amor carnal, do amor promíscuo, do amor atração, ok? Daquele apego atrativo, né? Já na filosofia cristã, o logos aqui, o amor philos, filosofia cristã, ele está ligado ao amor de Deus, ao agapau, o ágape de Deus. Essa é a distinção, tá certo? Então, na filosofia cristã, para compreender, né, o conceito da metafísica, né, a importância da metafísica, melhor dizendo, ela se dá em que se torna um estudo sobre Deus baseado na razão. Eles usam a razão, a racionalidade para compreender o lado natural das coisas, sem a revelação de Deus através das Escrituras, ok? Usando esse conceito da metafísica, ok? Agora, como explicar a metafísica a partir da teologia? Isso é importante. Como explicar a metafísica a partir da teologia? Para explicar Deus, a metafísica recorre à razão, ok? Para explicar Deus, a metafísica ela vai usar o conceito da razão, enquanto a teologia ela vai se basear na revelação que Deus faz de si mesmo através das Escrituras. Vou repetir de novo. A pergunta é como explicar a metafísica na teologia.
Para explicar Deus, a metafísica vai usar como ponto de partida a razão. Já a teologia, ela vai usar como ponto de partida a revelação que Deus dá de si mesmo através do objeto de estudo, que é as Escrituras. Ok? Finalizando aqui o nosso questionário, né? Podemos dizer assim, o nosso diálogo socrático, no que eu estou usando esse método de respostas e perguntas, ou perguntas e respostas. Finalizando, quais as correntes e posturas da metafísica, né? Nós precisamos entender aqui quais as correntes e as posturas da metafísica. Então, de acordo com a filosofia medieval, lembra que a filosofia é dividida em 4 períodos? O primeiro período é o período antigo, que nós chamamos do período inicial da filosofia, o início da filosofia lá no século 6 e 7, bem no início. Nós temos aí o período antigo, já falamos. Nós temos o período médio, né? O período médio, a Idade Média, chamamos assim, o período moderno e o período contemporâneo. Certo? Essas 4 classificações dos períodos da filosofia. De acordo com a filosofia medieval, como subdividida, como ela está subdividida, que já falamos isso no conceito da metafísica geral, na ontologia, né? Há um exame da realidade sem sentido transcendente, ok? De acordo com a filosofia medieval, que está subdividida no conceito metafísico geral, na ontologia, há um exame da realidade sem um sentido transcendente, né? Ou seja, a cosmovisão da filosofia natural, ou seja, na essência da matéria, ok? Ou seja, existe uma busca da realidade, certo? Sem o suprassensível, ou seja, sem um método teológico do uso dessa busca da realidade. Não existe aqui transcendentalismo, ok? Não há transcendente nessa busca da realidade. Então, uma das correntes e posturas da metafísica está de acordo com a filosofia medieval, que está subdividida na ontologia, que é um elemento da metafísica, é uma classificação geral da metafísica, a ontologia, onde busca traz como exame a realidade em seu sentido transcendente, sem o seu sentido transcendente. Então, a cosmologia, que é uma classificação da metafísica no conceito especial, ok? A cosmologia ou filosofia natural da busca e essência da matéria. A psicologia também, que é um elemento e classificação da metafísica, a psicologia racional, pensar na alma, ou pensar a alma, sua natureza e sua propriedade, certo? E a teologia natural, como o conhecimento de Deus e de sua existência. O que é que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que, de acordo com a filosofia medieval, tendo como pressuposto a classificação da metafísica geral e especial, a metafísica, ela distribui o seu exame analítico e especulativo dentro dessas três correntes,
ou melhor, dentro dessas 4 correntes filosóficas, ok? A primeira está ligada à ontologia, que é o sentido geral, né? A ontologia, melhor falando, que é o sentido específico e geral ao mesmo tempo, né? Porque essa é a classificação geral da metafísica. Nós temos aí a cosmologia, certo? Que é a visão do universo em si. Nós temos aí a psicologia, que é também uma forma de examinar o comportamento, né, das pessoas, comportamento humano. E nós temos aí a teologia também, que faz parte dessa divisão da metafísica, que vai buscar um conhecimento de Deus e de sua existência, né, através dessa ciência chamada teologia. Ok, pessoal? Então a gente vai finalizar por aqui, trazendo essas perguntas e respostas, e eu espero que você ouça uma vez, ouça duas, até você memorizar e deixar claro todas essas implicações da metafísica para mim e para a sua aprendizagem. Ok? Eu espero que tenha surtido efeito, que possa ter clareado um pouco a respeito desse pensamento aristotélico que vai ajudar a compreender a realidade da existência, não só natural, mas também da realidade divina no conceito da teologia. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.